Amigos e amigas do canal Estandarte da Liberdade, sejam bem-vindos a este vídeo do programa Brasil de Sião. Eu sou Renan, sou de Olinda, de Pernambuco, e toda semana nós vemos aqui no canal sobre a história da igreja em algum estado do Brasil, alguma unidade da nossa federação. Hoje vamos ver sobre o estado de Minas Gerais. Vamos ver um pouquinho sobre a história da igreja aí. Temos algumas fotos bem interessantes, inclusive. Antes de começar, quero lembrar a todos que deixem seus comentários, sua curtida e se inscrevam no canal. Isso é muito importante para que você continue assistindo os próximos vídeos, né? Inclusive assista os vídeos anteriores também no nosso programa aqui. A gente já viu todos os estados do Brasil, do Acre até Mato Grosso do Sul. A gente segue a ordem alfabética. Hoje é Minas Gerais. E a gente vai continuar ainda cada semana vendo outro estado do Brasil. Também assistam os outros programas que a gente tem aqui no nosso canal. Tem Papo com Jovens, tem sobre os hinos, tem as escrituras, enfim, tem muita coisa aí interessante que vocês vão gostar com certeza. E compartilhem, isso também é muito importante. Vamos agora conhecer mais sobre o estado de Minas Gerais e falar sobre a história da igreja nesse lugar. O estado de Minas Gerais foi criado em 1720 como uma capitania da colônia portuguesa no Brasil. Sua capital é a cidade de Belo Horizonte, uma das cidades mais bem planejadas do Brasil. Sua população é de 21.411.923 mineiros. E esse estado é dividido em 853 municípios. Agora vamos ver um resumo sobre a chegada e o desenvolvimento da igreja no estado de Minas Gerais. É interessante que a igreja se estabeleceu definitivamente em Minas Gerais na década de 50. Porém, antes já houve algumas tentativas de estabelecer ramos da igreja ali. 2 tentativas, na verdade. A terceira vez, no ramo Belo Horizonte, esse ramo foi organizado através do esforço dos elders Joel Burt Stewart e Craig Richard Sutton. Eu espero estar pronunciando certo, mas como sempre, se vocês tiverem qualquer correção a fazer na pronúncia de um nome, de uma data, de um local, por favor, fiquem à vontade para dizer isso nos comentários, tá? E em 16 de outubro de 1955, já tinha também um ramo em Juiz de Fora. E o ramo de Belo Horizonte e o ramo de Juiz de Fora foram organizados junto com o ramo da Tijuca e o ramo Niterói, como partes do distrito do Rio de Janeiro. Por isso que eu digo que está muito vinculado o início da igreja em Minas Gerais com o início da igreja no Rio de Janeiro. Em 57, 24 de janeiro de 57, foi organizado um novo distrito, com o distrito chamado Juiz de Fora, com aquele ramo Juiz de Fora e o ramo Belo Horizonte, porque esses ramos já tinham crescido um pouco mais. A igreja do Rio também já estava se desenvolvendo, então se decidiu melhor por separar esses distritos, permitir que a liderança local supervisionasse os ramos. E o elder Heber J. Tobler foi chamado para ser como o primeiro presidente desse distrito. Em 29 de novembro de 62, o distrito Juiz de Fora passou a se chamar distrito Belo Horizonte. Teve uma conferência de distrito que foi feita na capital do estado de Minas Gerais, e aí passou a sede do distrito ser em Minas Gerais. Vou tremer um pouquinho aqui a câmera. Acho que eu bati na mesa. E o irmão Walter Rocha Cardoso foi chamado para servir como o presidente desse distrito, que já tinha ramos em Belo Horizonte, em Juiz de Fora e em Brasília. Então, a igreja ia indo cada vez mais para o oeste e mantendo o crescimento, claro, nas cidades por onde já havia passado. E em 27 de outubro de 63, teve início a construção da primeira capela de Belo Horizonte, que foi dedicada em 3 de janeiro de 65, na rua Levindo Lopes, número 200, no bairro do Savassi. A primeira reunião foi dirigida pelo presidente Wayne M. Beck, da Missão Brasileira. Vamos ver agora algumas fotos interessantes desses primeiros anos da igreja, e depois eu volto para comentar sobre as estacas e as alas e ramos que foram sendo criadas em Minas Gerais.
Nessa primeira foto nós vimos o elder James E. Faust e o elder William G. Bangerter, que serviram em Belo Horizonte, né? Uma foto bastante antiga, mas dá para ver que o sorriso do elder Faust era o mesmo de sempre. Ele chegou a ser segundo conselheiro na primeira presidência e ele serviu missão no Brasil quando era jovem, bastante tempo atrás, na década de 40. Então é um registro da passagem do elder Faust em Belo Horizonte. A segunda foto aqui traz a imagem do presidente Azael Sorensen, presidente da missão brasileira, junto com os membros do ramo Belo Horizonte. Essa foto é de 1956. Este aqui é um dos locais que foi utilizado pelo ramo de Juiz de Fora. Essa foto é de 1957. Esta outra foto é de 1959. Nós vemos aí alguns dos membros do ramo Belo Horizonte. E essa foto foi tirada em Juiz de Fora, durante uma das conferências de distrito que foram realizadas em Juiz de Fora ainda. Então os membros de Belo Horizonte viajavam para lá para participar dessas reuniões. E nessa conferência de distrito de 1959 foi tirada essa foto. Nessas duas fotos nós podemos ver alguns missionários de construção da igreja. Nesse período, na década de 60, por exemplo, era muito comum que a igreja tivesse jovens que serviam missão de tempo integral para construir capelas. A maior parte do dia eles estavam construindo as capelas, em alguns horários eles estavam ensinando os pesquisadores. Essas duas fotos são da construção da capela de Belo Horizonte. São de 1964. A gente pode ver aí o elder Claudio Inés Bueno e outros missionários construtores, ou missionários de construção, as duas expressões são válidas, construindo essa primeira capela, né, que é a da Capela Levito Lopes, em Belo Horizonte. Vamos ver uma sequência da relação das estacas, distritos, das áreas e ramos que temos hoje em Minas Gerais. São muitas unidades, então se prepare que a lista é grande. Mas é muito interessante observar que por trás de cada data de criação dessas unidades congregacionais da igreja, existem muitas histórias de pessoas valentes, muitos bispos, muitas sociedades de socorro, muitos missionários, muitos membros que com seu batismo, com seu testemunho, com seu jejum foram edificando a igreja ao longo das décadas, e a criação de novas unidades é um reflexo, é uma consequência disso. Então, vamos ver essa relação, que é algo muito interessante para a gente. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. E agora vamos encerrando este vídeo sobre a igreja em Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado. Convido todos a deixarem seus comentários aqui no vídeo, a darem uma curtida, a compartilharem esse vídeo com outras pessoas. Se você é de Minas Gerais, compartilhe com todo mundo aí desse estado. Se você tem amigos conhecidos de lá, compartilhe. E se você não é de Minas Gerais e nem conhece ninguém de lá, compartilhe com todo mundo do mesmo jeito, porque essas histórias são parte da história da igreja, são parte da nossa história.
e podem ajudar a edificar a fé de todo mundo. Convido vocês novamente a se inscreverem no canal para estarem por dentro de todo o conteúdo que a gente já tem e que vai ser produzido ainda. Tem muita coisa boa vindo por aí. E espero vocês na próxima semana. Até mais.